Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui o vereador Marcelo Cameron, que está presente aqui hoje. Cumprimentar também a todos os servidores nossos que estão aqui participando desta audiência pública. Assim sendo, damos início à audiência pública da Secretaria Municipal de Saúde sobre a apresentação do primeiro relatório do primeiro quadrimestre de 2026. Passo a palavra, assim, à contadora Patrícia, que vai fazer a apresentação dos dados contábeis. Boa noite a todos e a todos os presentes e a todos que acompanham pelas redes sociais. Vou dar início aqui ao relatório detalhado do primeiro quadrimestre de 2026. Os assuntos abordados na audiência serão a execução orçamentária e financeira, parcerias com o terceiro setor, recursos humanos, produção ambulatorial e o transporte de pacientes. Primeiramente, na execução orçamentária e financeira, estarei dando início aqui a receitas públicas e aqui no relatório resumido de execução orçamentária, foi constatado que nesse primeiro quadrimestre de 2026 foi acumulado o total de R$ 88.322.573,48 de receitas resultantes de impostos, né? São as receitas de recursos próprios. E daí, no próximo tabela aqui, que já é ampliada, né? Além dos recursos próprios, também tem as transferências estaduais, fundos especiais, transferências da União e emendas parlamentares municipais, que nesse primeiro quadrimestre acumulou o total de R$ 41.550.598,96. E desse total, cerca de 57,60% é referente a recursos próprios, seguido de transferências estaduais, 21%, e transferências da União, né, transferências federais, 19,6%. Passando para despesas públicas, nós temos aí o total de despesas por subfunção. Aí a gente pode perceber, né, da administração geral, ela abrange cerca de quase 47% do orçamento da dotação atualizada atualmente, seguida aí de atenção básica, mais ou menos 28%, e assistência hospitalar, 20,88%, sendo que a dotação atualizada totaliza R$ 123.227.336,21. E nesse último relatório, né, referente ao primeiro quadrimestre, foi constatado que foram pagos cerca de 30 milhões e 500 mil reais. Representando aí cerca de 24,78% da dotação atualizada. Aqui é uma planilha, né, um gráfico, para ter uma representação visual do relatório anterior, né? Então, a gente pode ver bastante que a administração geral ela corresponde a uma boa parte e já foi empenhado quase metade desse total da dotação atualizada para a administração geral. Seguindo aqui no próximo quadro, as despesas por, agora, elemento, né? Aqui a gente pode perceber que do total, né, cerca de 32,33% são vencimentos e vantagens fixas, né, que refere-se aí basicamente à folha de pagamento. E seguido aí também de serviços de terceiros, né, de pessoas jurídicas, e também tem o contrato de gestão. Aí também os mesmos valores, né, 123 milhões, a dotação atualizada, e 30 milhões e 533.223 reais o total pago até então. Aqui também é outro gráfico, né, que é referente à informação anterior também. A gente pode ver também aqui, por exemplo, nos serviços de terceiros, atualmente já foram mais de 95% já empenhado. Então, um valor bem expressivo. E também, né, na parte de despesas com folha de pagamento, né? O próximo quadro, próxima tabela, é referente a despesas com ações e serviços públicos de saúde, e essa está separada por subfunção. Daí também, novamente, a administração geral ela ocupa aí uma boa parte do orçamento, cerca de 42 milhões e 65 mil, de um total de 56
1.686 mil reais, né? Um valor bem expressivo. Seguido da assistência hospitalar e ambulatorial, 13.380 mil. Aqui também a gente pode perceber, esse é até mais expressivo do que antes, né? Porque vencimentos de vantagens fixas, dentro da dotação, fica cerca de 47,42%, e aí um total de 29,6 milhões de reais. E no total pago foram 20.765.004,97 reais, cerca aí de 33,20% do total da dotação atualizada. Agora, a tabela da aplicação mínima obrigatória, né, que é retirada do relatório resumido de execução orçamentária. Dentro lá daquela primeira planilha, aquele primeiro quadro que eu mostrei, que era referente a receitas de recursos próprios, foram contabilizados R$ 88.322.573,48. E de acordo com a Lei 141 de 2012, 15%, que seria o mínimo em aplicação, ficaria em torno de 13 milhões. E o município empenhou 30 milhões de reais, né? Então, mais do que o dobro aí, já mostra um resultado bem positivo para o município de Registro. A próxima tabela, que é terminando a parte da execução orçamentária, que seria o restos a pagar. No ano passado, ficaram cerca de 7,6 milhões de reais em restos a pagar. E, desde então, até esse primeiro quadrimestre, foram pagos 3,7 milhões de reais, né? Quase 50% aí desse total. E foram cancelados R$ 3.157.618, o que dá 40% desse total de 7,6 milhões. A maior parte aí na restos a pagar ficou aí em serviços de terceiros, né, no ano passado, que já foram praticamente todos quitados. Material de consumo, também uma boa parte. E teve os cancelados. E pendentes ficaram 786 mil. Agora, a próxima parte são as parcerias com o terceiro setor, que são os convênios firmados com a Secretaria de Saúde. Nesse primeiro, a gente vai falar sobre a MAR, né? E foram 2 termos firmados, um de 60 mil e outro de R$ 280.076,92. E até então foram repassados R$ 25 mil. Desse total, né, de 340 mil. Próximo é o AME, né, Apoio à Menor Esperança. Foi firmado um contrato no final de março, no valor de 105 mil, tendo como origem emendas parlamentares impositivas, e até então foram repassados já R$ 25.800. Ficou aí para os próximos quadrimestres R$ 79.200. O próximo, APAI, foi firmado um contrato que vai de janeiro até dezembro, até o final do ano, né, 31/12, no valor de 144 mil, tendo como origem recursos próprios. E até então foram repassados já 60 mil. O próximo, a PAMIR, que também foram 2 contratos, um que foi firmado no final do ano passado, totalizando 3.500.000. Daí, no final do ano, já foi repassado 1.100.000, tendo ficado 2.400.000 para esse ano, que já foram pagos totalmente. E no final de março foi firmado foi celebrado, né, um termo de fomento no valor de 8.500.000, também originário de recursos próprios. E até então já foram repassados 4.100.000 desses 2 termos, né? E ainda ficam 6.800.000 a serem pagos. A Policlínica e a ESEP é um contrato que tem vigência de fevereiro até o final do ano, né, 31/12, no valor de R$ 228.008, também de origem em recursos próprios, e até então repassados R$ 62.184.
O próximo, é o último aqui a ser mencionado, foi o Instituto Santa Dulce. É o contrato de gestão número 69 de 2022, que foi mais um termo aditivo, né, que vai do final do ano passado, né, 31/12/2025, até 30 de junho desse ano. E daí, aí, nessa tabela foi diferenciado, né, a parte da gestão e operacionalização e a parte que é referente ao piso da enfermagem. No total, já foram repassados R$ 5.692.612,16. Aí a tabela, só para concluir, é o valor total dos repasses. E até então, no primeiro quadrimestre, foram repassados R$ 9.965.596,16. E ainda tem cerca de 10 milhões a serem repassados nos próximos quadrimestres. A próxima parte a ser retratada aqui nessa audiência é recursos humanos. E aqui a gente pode ver um quadro de colaboradores, né? É uma tabela que mostra o tipo de vínculo e a quantidade e a porcentagem também de cada vínculo, sendo que o total, a maior parte, né? Uma grande maioria, né? É 550 servidores, né, efetivos, cerca de 92,75%, no total de 593 colaboradores, né, incluindo tantos efetivos quanto contratos de prazo determinado e os funcionários do programa Mais Médicos. Aqui é um gráfico representativo, né, da informação anterior. E agora eu vou passar a palavra para a Giovana, para ela estar concluindo essa parte da produção ambulatorial. Muito obrigada. Boa noite a todos. Dando sequência, vamos falar da produção ambulatorial, que é a produção que toda a equipe da saúde produz durante o primeiro quadrimestre. Então, nós temos aí o primeiro quadro. A gente fala aqui das produções da saúde do trabalhador, fala um pouco da parte da vigilância sanitária. E aí a gente entra aqui no próximo slide 2 exames. Todos os exames realizados no município. Nós podemos ver aí que a glicose ela tem um número maior, né? Está no meio do quadro, 5.128 exames realizados. Opa, voltando. Aqui nós temos o hemograma completo, 5.709. PSA, que é o exame, né, antígeno para homens, também 1.012. Nós tivemos um aumento agora nesse primeiro quadrimestre. Sinal de que os homens estão procurando, né, as unidades de saúde estão se cuidando, isso é importante. Os demonstrativos aqui da produção, ele demonstra o quanto está sendo realizado nas unidades de saúde perante aos pacientes, né, todos aqueles grupos, idosos, homens, mulheres, gestantes. Aqui nesses exames a gente vê que os exames de urina, lá no início, 4.604, é o maior número aqui desse quadro. Depois nós temos as radiografias realizadas no município. Ainda é maior, nossos exames de radiografia são as radiografias de tórax. Nossa produção de ultrassonografia, né, que nós fechamos um serviço no final do ano passado, no final do ano de 2025. Então, nesse primeiro quadrimestre, nós estamos demonstrando aqui o que já foi realizado até o momento do serviço que foi contratado pela Secretaria de Saúde. Aí nós temos as consultas, os atendimentos de urgência e observação. A gente vê aí que nesse primeiro quadrimestre, o atendimento de urgência da atenção especializada foi 36.819 atendimentos na UPA, acolhimentos com classificação de risco, administração de medicamentos na atenção especializada, um pouco acima no quadro, vocês vão ver lá que tem 50.401 administração de medicações. E depois vem os atendimentos da fisioterapia, e os atendimentos da odonto, da saúde bucal do município.
Aqui nós passamos para cobertura vacinal. A cobertura vacinal, lembrando que ela só é demonstrada efetivamente se o município atingiu ou não as coberturas quando fecha o ano de 2026. Então, ela vai ser apresentada efetivamente em fevereiro do ano que vem, mas a gente sempre apresenta as parciais. Então, aqui estão as parciais das vacinas, que são importantes. Aqui nós separamos a produção do CAPES, que é o CAPES adulto e o CAPES infantil. Então, a gente vê que foi 1.482 consultas médicas no CAPES adulto, no CAPES infantil 228. E da produção da atenção básica, que é a produção que é realizada dentro do PEC, do Sistema do Ministério da Saúde, que não entra na produção do CIA, são os quadros que foram apresentados. Aqui a gente vê que tem 58.875 atendimentos individuais na atenção básica, 8.848 atendimentos odontológicos, 134.559 procedimentos da atenção básica, 90.227 visitas domiciliares dos agentes comunitários, 190 eventos e ações de promoção à saúde e prevenção. Na maior parte delas são as atividades físicas realizadas nas unidades, que a gente retomou esse serviço com força desde o início dessa gestão e ainda está em ampliação. 15.884 imóveis visitados, que são os imóveis visitados para o serviço da dengue no município. 79.552 atendimentos da assistência farmacêutica. 3.848 procedimentos em fisioterapia. Nós passamos para transporte de pacientes, que são dados importantes que a gente sempre traz aqui também nas audiências. Então, nesse primeiro quadrimestre, a gente vê o número de viagens realizadas por transporte próprio, 661, e o terceirizado foram 95. Pacientes atendidos no próprio, 1.792, no terceirizado, 675. E números de acompanhantes, que são os acompanhantes que vão com os pacientes, no transporte próprio foram 1.014 e no terceirizado foram 340. Isso daqui tem o demonstrativo, e essa é a produção que a Secretaria de Saúde realizou no primeiro quadrimestre. Só deixa eu perguntar se nós temos alguma dúvida pela internet, alguma pergunta? Não temos perguntas para o pessoal que está assistindo em casa, então eu passo a palavra para a Secretária de Saúde, Maria Carmen. Abro aqui, então, a palavra à plateia, se alguém tiver algum questionamento, quiser algum esclarecimento, estamos aqui à disposição. Bom, não tendo nenhum questionamento, então agradecemos aqui a presença de todos vocês. Mais uma vez agradeço aqui ao vereador Marcelo Comeron, aos técnicos aqui da Câmara que estão aqui presentes nos ajudando, e a todos vocês, colegas de serviço, servidores aqui presentes, e aos diretores que estão aqui hoje para estar presentes aqui na apresentação. Então, muito obrigada. Está dado por encerrada a nossa audiência pública referente ao primeiro quadrimestre de 2026. Boa noite a todos.